Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, dando prosseguimento aí a nossa leitura do livro de Josué, chegamos agora no capítulo de número 2, onde nós vamos falar sobre a recepção de uma estrangeira, né? Esse capítulo 2, ele está dividido ali em 3 partes. Primeiro, a fé de Raabe em ação, que vai do verso 1 ao verso de número 8. E depois, do verso 9 até o verso 14, nós temos a fé de Raabe em palavras, a fé sendo exercida através da confirmação de palavras, né, ou da confissão em Deus. Por fim, do verso 15 ao 24, nós temos ali uma ratificação do acordo de Raabe com os espias. Eu sigo aqui uma estrutura feita pelo comentarista David Howard Jr., no seu comentário da editora Vida Nova, tá, irmãos? Tem outras estruturas, tem outras formas de enxergar o texto. Eu vou utilizar a usada pelo David Howard, porque eu entendo que foi a mais pedagógica e a melhor estrutura feita para o entendimento do texto e para o nosso programa aqui de leitura guiada das Escrituras. Então, do verso 1 até o verso de número 8, nós temos a fé de Raabe em ação. Veja o que diz ali o texto no capítulo 2, verso 1. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Provavelmente, a casa de Raabe deveria ser algo como uma taberna, ou algum tipo de comércio que recebia visitantes, uma hospedaria. Por isso, estes homens entram na casa dela. Não tem a ideia assim de que eles estão passando por Jericó, e aí eles resolvem entrar numa casa que é a casa de uma prostituta. Não é isso, senão daria a ideia que eles foram ali para fazer outra coisa, como ter relações sexuais com ela, né? Não é isso a ideia, tá? A ideia é que provavelmente Raabe morava numa espécie de hospedaria, numa espécie de taberna, que fosse assim um local que recebesse visitantes. Até porque, se os espias eles vão ali nesse local como visitantes ou como estrangeiros, como alguém que está passando pela cidade, é mais natural que na ação deles como espias, eles estivessem como viajantes e parassem ali ou para descansar, ou para dormir, ou para comer alguma coisa e se restabelecer. Então eles param na casa de Raabe, uma possível hospedaria ou taberna. Porém, no verso 2, o rei de Jericó, que não era exatamente um rei, mas um governante, né, sabe disso, ele recebe essa notícia, provavelmente porque ali na taberna de Raabe, os visitantes que estavam ali, as pessoas que estavam nesse comércio, provavelmente identificaram esses espias. Então eles levam informação até o rei de Jericó. Veja que o autor também não está interessado em dizer para a gente como isso se deu, né? Ele não diz como é que o rei de Jericó ficou sabendo. Ele omite isso porque nós temos aqui um texto teológico que vai mostrar ali a fé de Raabe e a promessa de Deus sendo espalhada ali para o povo de Israel. No verso de número 3, o rei então manda a Raabe a seguinte ordem, de tirar os homens da sua casa, porque tem o objetivo, espiar toda a terra. Ele informa então a Raabe o objetivo dos homens, entendendo que Raabe não compreendia. Então a ideia que se faz aqui Raabe estava ali ou como dona do local, ou como filha ali dos donos, servindo a esses homens, e de forma inocente ela recebe eles e está com eles ali nessa hospedaria, servindo a eles. Então o rei resolve dizer para ela que eles foram espiar a terra, como se ela não soubesse. Ele trata então Raabe como uma pessoa ignorante, ingênua, né? Porém, no decorrer da história, né, o verso 4, veja, a gente vai ver que Raabe sabia disso. Olha, a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim,
porém eu não sabia de onde eram. Então o que acontece? Ela sabe que os informantes do rei estão vindo, ela já escondeu esses espias, porque ela sabe, irmãos, o que eles foram fazer, ela tem conhecimento disso, ela não é ingênua. Porém, diante dos informantes do rei, ela se passa de ingênua. Ela vai dizer, eu não sei de onde eles vieram, eu não sei quem eles são, eu não sei de onde vieram. Então, ela se faz aqui de desentendida, ela faz uma cena, né? Então, perceba que ela não é ingênua, mas ela se passa por ingênua e o rei de Jericó trata ela como ingênua. Então, vê que existe um plano arquitetado, ela arquitetou um plano, não foi algo meio que espontâneo, não, foi algo premeditado. Verso de número 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Essa porta que ela diz aqui é a porta da cidade, tá? Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ou seja, ela envia então esses informantes do rei para outro lugar, para outra direção, né? Enquanto no verso 6, mantém os espias escondidos em sua casa, ali no eirado, no telhado, né? Verso de número 8, então, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, ou seja, eles não chegaram nem a dormir, né? Então foi uma estadia muito curta que eles tiveram em Jericó. Então, do verso 1 ao verso de número 8, a gente vê a fé de Raabe em ação. O destaque do texto é para isso, Raabe agindo em favor dos espias. Aí nós temos uma questão ética da mentira de Raabe. Raabe mentiu. Lá no verso de número 12, ela diz que usou de misericórdia para com os espias, né? Então, o que diz para a gente essa mentira de Raabe? Porque nós entramos aqui no impasse ético. E aí, seria correto mentir, né? Nós temos aqui, irmãos, a seguinte ideia, de que Raabe estava agora pressionada entre dois senhores, entre servir a Deus, o rei de Israel, que agora seria o próximo rei de Canaã. Ele já era senhor de todos, né? Mas agora se colocaria como rei de Canaã através do povo de Israel, ou então servir ao rei de Jericó. Ela está presa entre esses dois destinos e ela precisa escolher um. E ela escolhe então adorar e servir ao rei de Israel. Ela demonstra então um ato de fé, né, um ato em que liberta ela do rei de Jericó para agora servir ao rei de Israel. Do verso 9 ao verso 14, nós temos a fé de Raabe em palavras. Olha o que ela vai dizer, então, a confissão de fé de Raabe. Verso 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja a confissão de fé de Raabe, entendendo que Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, é o Deus soberano. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ou seja, Raabe então entende que o Deus de Israel é capaz de proteger sua vida, de guardá-la, né? Ou seja, ela tem fé em Deus. Ela deixa de seguir ao rei humano, para seguir ao rei soberano, ao rei criador dos céus e da terra, que pode proteger a ela e a sua família, mesmo num tempo de guerras. Mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo prostituta, mesmo sendo um tempo de guerra, mesmo habitando na terra dos inimigos, Raabe tinha todas as condições do mundo para que Deus a rejeitasse, para que ela fosse morta quando Israel entrasse em Jericó. No entanto, por graça de Deus, pela confissão de fé de Raabe, ela então é salva, ela e a sua família. Um ato de fé agora posto em
palavras. Veja que antes das palavras de Raabe veio uma atitude de conversão, do verso 1 ao 8, em proteger os espias. Então Raabe, ela demonstra uma fé falada, confessada no coração, mas também exercida nas atitudes do dia a dia. A coerência entre aquilo que se vive e aquilo que se fala. A nossa vida precisa ser assim, né? Essa coerência entre o que nós dizemos crer e o que de fato nós vivenciamos como produto da nossa crença em Deus. Do verso 15 ao verso 24, nós temos então a ratificação do acordo. Os espias falam para Raabe que se ela não atar este cordão de fio de escarlata, no verso 18, a janela por onde eles desceram, e não recolher em casa contigo seu pai, mãe e seus irmãos e toda a família de teu pai, e qualquer que sair para fora da porta, então o sangue cairá sobre a cabeça e eles seriam inocentes. Ou seja, há um voto, que era o fio de escarlate que iria proteger Raabe e a sua família. Esse fio de escarlate simbolizando então o sangue de Cristo derramado em favor dos seus filhos, e também fazendo referência mais próxima à Páscoa no Egito, né? Porque o anjo da morte, o anjo do Senhor, passou sobre o Egito, e onde havia o sangue na porta, nos umbrais da casa, o sangue, o anjo não matou os primogênitos, né? Mas onde não havia o sangue, então houve a morte dos primogênitos. É aqui isso que está acontecendo com Raabe. Ela está protegida pelo sangue. O fio de escarlate lembra o sangue que estava na porta e que protegeu os primogênitos, agora protegendo a vida de Raabe e sua família. No capítulo de número 3, né? Aliás, antes do 3, no verso 24, os espias voltam, né? Os espias voltam e vão dizer a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então eles voltaram falando coisas boas. Perceba aqui, a gente precisa fazer essa ligação, que Josué aprendeu com o envio dos espias com Moisés. Moisés envia os espias, e lá naquela época foi tratado como um direcionamento de Deus, embora a consequência tenha sido muito ruim. Mas ele resolve então repetir este ato. E ele manda 2. Por que ele manda 2? Porque dos 12 que Moisés havia mandado, só 2 foram fiéis a Deus. Então agora ele decide mandar 2 homens, provavelmente ele já conhecia o seu caráter, sua reputação, e manda 2 homens ali. Ele então demonstra que ele aprendeu com os erros de Moisés. E ele também aprendeu com as estratégias que Moisés utilizou. Perceba que na estratégia de liderança, quando aplicado esse texto, a ideia de liderança, de troca de liderança, nós temos um sucessor capaz de aprender com o antecessor, capaz de entender onde ele errou, onde ele acertou e refazer algumas de suas estratégias. Não só repeti-las, não meramente repeti-las, mas refazer, dando a essa estratégia a sua personalidade. Ele poderia ter enviado 12, mas ele enviou 2. Ele poderia nem ter enviado com base nos traumas causados pelos espias enviados por Moisés, mas não, ele refaz essa estratégia agora com personalidade própria, né? Segundo a sua própria estratégia ali para conhecer a cidade de Jericó e ver que deu muito certo, né? Bom, capítulo de número 3, nós temos aqui a travessia do Jordão. Essa porção de texto, ela vai do capítulo 3 até o capítulo de número 5, né, que fala sobre a travessia do Jordão. Do verso 1 ao verso de número 6, nós temos a primeira etapa das instruções. Nós temos aqui do verso 1 ao 6 a primeira etapa, né, das instruções para a travessia, e do verso 7 ao 13 a segunda etapa das instruções. Vamos ver então como é que se apresenta o texto. Sucedeu, o verso 2, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vocês também do vosso lugar e a seguireis,
contudo haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e ela. Ou seja, a Arca da Aliança deveria ir à frente e o povo vai atrás. Quando virem a Arca da Aliança andando, o povo então segue andando. É interessante porque aqui não traz mais a ideia da nuvem, né? A nuvem da presença de Deus ficou no deserto com Moisés, né? O povo andava de acordo com a nuvem. Agora é a Arca da Aliança. Se a Arca da Aliança vai, o povo então vai atrás, guardando uma distância. Josué então chama lá no verso 5 o povo para se santificar, né? Porque seria então o dia em que o Senhor faria maravilhas diante deles lá no Jordão. Do verso 7 ao verso 13, nós temos Deus falando com Josué, veja, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Aqui marca a segunda etapa, né, da instrução para a travessia, Deus orientando Josué e confirmando ali a liderança dele, dizendo que estaria com ele, como foi com Moisés, e mostrando isso para o povo de Israel. Como é que seria essa comprovação? O maior ato de que Deus estava com Moisés foi a passagem pelo Mar Vermelho. Agora, paralelo a essa passagem pelo Mar Vermelho, nós temos Josué levando o povo a passar pelo meio do Rio Jordão no tempo de cheia. O Rio Jordão seria cortado então ao meio e o povo passaria através do rio. Do verso 14 ao verso 17, nós temos ali a passagem do povo. Veja, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a Arca da Aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Em todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aqui traz a ideia, né, de que o povo passa, a Arca da Aliança está parada no meio do rio, porque é a presença de Deus que segura as águas para que o povo pudesse passar. O que isso nos ensina, né? Que o povo de Deus atravessa os desafios da sua vida, né? Se seguir a presença de Deus e for fiel a Ele, se andar em santidade. Veja que quem abre o caminho não é Israel, mas é o próprio Deus que vai adiante do povo. O que podemos então aprender desses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo de número 3, né? A gente pode ver aqui, irmãos, né, que a fé verdadeira pode surgir mesmo no coração de pessoas improváveis, que estejam em lugares improváveis, como Raabe, né? Então, Deus não vê origem, Deus não vê passado, Deus não vê estado presente, Deus não vê condições, Deus vê o coração. O coração de uma pessoa convertida que crê em Deus pode se achegar a Ele. Deus espera isso. Deus não vê as nossas condições atuais, mas o nosso desejo de buscar a Ele, como foi com Raabe, né? Basta a gente confessar que Deus, como ela confessou, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, se a gente crê, nós então nos aproximamos aí de Deus, né? E também vemos que a fé produz atitudes. Por exemplo, Raabe acreditou nos espias e fez o trabalho ali de escondê-los e de protegê-los. A fé verdadeira produz atitudes, produz comportamentos. A fé não é só falada, mas ela é vivida, tá? Ela é vivida, ela é vista na nossa vida comum. Bom, também vemos no capítulo 3 que Deus abre caminho onde não existe caminho. O Jordão estava cheio, impossível de atravessar, tal como o Mar Vermelho, mas Deus abriu caminho em meio ao Rio Jordão. Então, Deus
abre os caminhos para a nossa vida, Deus mostra caminhos onde não tem. Às vezes você passa situações aí de estagnação, de dificuldade, de momentos em que não tem mais como prosseguir na vida, mas Deus abre portas onde não tem portas, Deus faz com que o rio pare e que você possa passar por esse rio de forma ali sem molhar os seus pés. Também aprendemos, né, que a Arca da Aliança vai na frente, ou seja, Deus vai na frente, Deus lidera o seu povo e nós precisamos colocar Deus na frente das nossas vidas. Quando a gente faz isso, então as nossas decisões ficam mais claras, mais firmes, mais consolidadas, e abre-se então o caminho para os milagres de Deus, né? Deus, então, abençoe sua vida. Nós chegamos aqui ao fim da leitura do capítulo de número 3 e amanhã nós faremos, então, a leitura dos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Josué. Um grande abraço e até amanhã.